Este é o canal do Saião e hoje temos um vídeo muito especial. Não se esqueça aí, se inscreva no canal, aperte o sininho. E o nosso tema hoje é o seguinte: João Batista duvidou de Jesus? Falando nisso, olha, puxa vida, João Batista era um sujeito diferente. Eu consegui até o mel aqui, mas você sabe, a Bíblia diz que João Batista gostava de comer mel, só que o que acompanhava o mel era o gafanhoto. O gafanhoto hoje eu fico devendo, você pode aí até mesmo procurar por conta própria, porque eu tentei aqui, mas sinceramente não me apeteceu este profeta diferente. Aliás, pouca gente sabe, muita gente no Brasil está falando tantas vezes de festividades juninas, o dia de São João. Pois é, apesar da festividade não ter nada a ver diretamente com a vida dele, é a pessoa que é lembrada exatamente João Batista. Mas saiam, que história é essa? João Batista, o precursor de Jesus, aquele que era o Elias que haveria de vir, aquele homem tão diferente, aquele que foi considerado, vamos dizer, ninguém foi como ele, de acordo com o próprio Jesus, quer dizer que ele duvidou de Jesus? É isso mesmo? Então vamos dar uma olhada e ver o que temos no próprio texto bíblico. Lucas, o famoso evangelista Lucas, aquele médico amado, como ele é chamado pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele então, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar-te: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e deu visão a muitos cegos. Então ele lhes respondeu: vão e contem a João o que vocês viram e ouviram. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa, ou quem não tropeçar por minha causa. Então veja que coisa interessante. Primeiro aqui a gente precisa observar o que aparece de fato no texto bíblico quando a gente fala de João Batista. João Batista está na região do deserto, junto ao Mar Morto, na região da Judeia, ali onde ele está anunciando a chegada do reino de Deus. E aí ele começa a fazer isso, né, e Jesus vai ser batizado por ele. E é interessante que isso em Lucas 7 já é um texto depois do batismo. E apesar de tudo que tinha acontecido, o que a gente observa é que João chega um momento em que ele até envia os seus discípulos para irem a falar com Jesus, e Jesus está na região da Galileia, mais ao norte da terra de Israel, e perguntar para ele: escuta, o que está acontecendo aqui? Você é realmente o Messias? Por que esse texto é tão interessante e valioso para a gente? Bom, em primeiro lugar, o que a gente descobre aqui? A gente descobre que o texto bíblico não é um texto preparado e arquitetado para, vamos assim dizer, levar as pessoas a acreditarem numa coisa sem qualquer fundamentação. Porque se alguém tivesse planejado o texto bíblico para tentar construir um projeto de atrair pessoas, ninguém incluiria esse texto lá. Ninguém colocaria o próprio João Batista, aquele que é o precursor de Jesus, fazendo perguntas sobre ele. Então, a razão por que isso aparece no texto é porque isso, de fato, aconteceu. E a segunda coisa que chama a nossa atenção, ao contrário do que muitas pessoas têm em mente, é que o texto bíblico abre o caminho para todo tipo de pergunta, questionamento, dúvida, né? Como nós vamos ver, esse tipo de postura nos próprios profetas, no salmista, nas pessoas, nos discípulos, quando chegam e dizem: escuta, Senhora, será que é assim mesmo? Então, diferentemente de alguns ambientes onde a mentalidade não permite esse tipo de articulação, esse contexto do pensamento bíblico apresenta as perguntas, as questões no próprio texto, por isso essa atitude é legitimada. Tanto é que quando Jesus
houve, né, esse questionamento vindo de João Batista, Jesus, em vez de dizer, como assim? Mas não é possível, mas o próprio João está duvidando de mim, espera aí que eu vou resolver esse negócio agora. Não há nenhuma reprimenda, não há nenhuma postura da parte de Jesus que coloca em xeque o questionamento de João. Mas a pergunta fica para a gente, ou saiam entre o gafanhoto e o mel, será que temos uma resposta do céu? Que história é essa do João Batista duvidando de Jesus? Então veja que coisa interessante. Para entender isso, a gente tem que considerar o que as pessoas estavam imaginando da chegada do Messias. A palavra Messias, Mashiach, em hebraico, Christos, em grego, que tem o sentido de ungido, tem a ideia de alguém que é especialmente escolhido para ser rei. Ungido, o sentido é esse, porque quando na antiguidade o rei tomava o seu lugar, se derramava azeite especial na sua cabeça. Por isso que nós temos esse termo utilizado e que acaba se desdobrando na palavra Messias e na palavra Cristo. E aí, quando a gente observa, né, que o rei chegou, peraí, o que está acontecendo em volta? A gente vê que as pessoas continuam em dificuldades, que João Batista está lá da maneira mais, assim, vamos dizer, improvável possível, né? Já que João Batista aparece como uma pessoa que está no deserto, vestido, né, com um pelo de camelo, de uma maneira assim que ninguém diria, olha, aí está um grande mensageiro de Deus. Não, se imaginava gente bem vestida lá no templo de Jerusalém, um sacerdote, o grupo dos saduceus ou dos fariseus, mas não esse indivíduo esquisito, estranho, que vive no deserto assim como uma espécie de pessoa totalmente fora da sociedade. Então João Batista aparece, né, nesse cenário, e esse cenário por si só já é algo inesperado. Mas a coisa mais inesperada é quando chegar o rei, ele vai fazer diferença na vida do povo, vai fazer diferença especialmente entre os mais desfavorecidos, e ele vai certamente trazer de volta o reinado para o trono de Davi. E o que acontece? Jesus não parece nada disso. Ele não parece um guerreiro, ele não é um conquistador, ele não é alguém que está lutando para ter o trono, e pelo contrário, o que é mais estranho é que Jesus resolve se fixar numa região, vamos assim dizer, desprezada e irrelevante do ponto de vista religioso. Ele está lá na Galileia, ele gasta o seu tempo principalmente ali entre Cafarnaum, Corazim, Betsaida, na margem noroeste daquele lago ao norte. E então ele está acompanhado de alguns discípulos que são, na verdade, jovens, assim, eu diria um pouco mais do que adolescentes, né? São jovenzinhos de 18, 20 anos de idade, e que são pescadores e de pessoas de perfil muito simples, daqueles vilarejos da Galileia. Então, assim, como assim esse indivíduo é de fato o Messias? Como assim ele é o libertador? Como ele é o prometido de Deus? Como assim através dele iria chegar à salvação? Aí a gente percebe um elemento que é muito importante para quem lê a Bíblia e pretende desfrutar do seu ensino para a vida e para a interpretação da realidade diante de Deus e dos homens. A Bíblia é marcada por aquilo que a gente pode chamar de inusitado, inesperado, absolutamente distinto do que alguém poderia imaginar. E por isso que as pessoas que, vamos assim dizer, mais estudavam o texto bíblico nos dias de Jesus, quando o reino de Deus chega através de Jesus, essas pessoas ficam perdidas porque eles criaram expectativas em função da sua própria leitura e interpretação, em função de momentos históricos que eles haviam passado e não estavam preparadas para receber o Messias que chegou. E isso é tão forte, é tão assim absurdo, porque, presta atenção, passa tempo, né? Depois que João Batista batiza Jesus, é muito possível, diante do que a gente viu que aconteceu no Rio Jordão, com aquele batismo, com aquela voz que vem do céu, esse é o meu filho amado em quem eu tenho toda a minha alegria, e quando nós vemos tudo o que se passou ali, é provável que as expectativas de João certamente se elevaram.
E agora o que acontece? Jesus desaparece, o tempo passa, Jesus não surge de maneira triunfante e ele está lá na Galileia com os seus discípulos, e por isso João levanta uma dúvida que, aliás, é interessante que a caminhada de fé das pessoas sinceras diante de Deus, ela é pontuada por dúvidas sinceras que fazem parte da construção da nossa caminhada de fé. Existe dúvida que não é bem dúvida, é a pessoa que de fato rompe com Deus e não está necessariamente duvidando, está apenas reafirmando a sua descrença que tem origem em outros aspectos. Mas existe a dúvida espontânea de qualquer pessoa que lida com a dimensão tão diversificada, tantas vezes desafiante para o nosso entendimento. E isso faz parte da nossa caminhada de fé. Quem nunca duvidou, nunca acreditou de verdade. Por isso é interessante que o texto apresenta esse cenário, e aqui a gente vai ver algo curioso. João Batista então manda, escuta, será que é o Senhor mesmo? Será que o Senhor é o Messias prometido? E é muito interessante a gente ver que Jesus não vai dar qualquer reprimenda a esse tipo de questionamento, e a sua palavra, ela chama a nossa atenção. Voltando aí para dar uma olhada lá em Lucas capítulo 7, a gente observa o que o texto vai nos apresentar com bastante clareza. Jesus não manda uma resposta para dizer, mas o que ele faz? Ele apresenta aquilo que é a manifestação da presença do reino de Deus inaugurado. O texto diz que naquela mesma hora Jesus curou pessoas doentes, enfermos, que eram dominadas por espíritos malignos, deu visão a muitos cegos, e aí ele diz, responde, fala, digam a João o que vocês viram. E por que Jesus diz isso? Porque isso era o cumprimento de profecias que vem lá do livro de Isaías, falando que a chegada do reino apresentava essa manifestação do poder de Deus, especialmente para os desfavorecidos. E a lista aparece aqui: cegos, paralíticos, leprosos, surdos e até mortos. E o evangelho era anunciado aos pobres, os desfavorecidos, aqueles que nesse contexto eram vistos de alguma maneira de privados da graça e da bondade divina. Então, o que está acontecendo? Jesus está dizendo, olha aqui os sinais que aparecem nas profecias, já se manifestando, porque o reino de fato chegou, o Messias está presente. Bom, diante desse cenário, a gente então descobre algumas coisas muito importantes. A gente descobre como o texto bíblico faz questão de incluir nas suas narrativas, nas suas poesias, no seu conteúdo, vamos dizer, certos textos que, por intenção do autor, são problemáticos, porque o objetivo é mostrar o que aconteceu à luz daquilo que é a intenção divina e não simplesmente contar uma história bonitinha, redondinha, em que a gente não encontre nenhum ponto de interrogação. Segundo, esse texto que faz isso, certamente é um convite a você, a mim, para que a gente tenha uma espiritualidade marcada por uma atitude de bom senso e de raciocínio. Então nós somos convidados a perguntar, somos convidados a interagir com o texto na dimensão que ele nos apresenta. E isso chega a ser extremamente curioso, o fato de você ver um indivíduo tão extraordinário, tão elogiado, tão exponencial como João Batista, ele mesmo apresentando as suas dúvidas em relação a Jesus. E por que as dúvidas? Porque certamente as expectativas que nós temos sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre a revelação, sobre o que o próprio Messias, o que Jesus faria ou haveria de fazer, certamente desafiam o que nós colocamos como uma espécie de proposta sobre o que Deus deveria fazer e como o próprio Messias deveria agir. Isso certamente é muito importante e útil para a nossa reflexão. Então, agora você caminhou com o saião e fique tranquilo, porque essa palavra do céu evita que todos aqui precisem comer gafanhoto com mel. Então, fique ligado com atenção aqui no canal do Saião, onde nós aprendemos de montão. Não se esqueça, curta o nosso vídeo,
mande para os seus amigos, divulgue, aperte o sininho e fique ligado, porque aí vem mais vídeos para a nossa reflexão, para continuar aprendendo com o amigo Sayão.